Oi, gente! E aí, tudo bem? Estamos iniciando a nossa live de domingo, nosso culto, no que carinhosamente chamamos de o Ninho da Fênix, um lugar de renascimento, um lugar seguro para se estar. E quero lhe dar boas-vindas, você que nos prestigia todos os domingos, de qualquer parte deste imenso planeta. Sinta-se em casa. Lugar de culto a Deus não é um espaço geográfico propriamente. É um lugar de comunhão, de vínculos, onde as pessoas se sintam à vontade para serem elas mesmas, onde não haja espaço para uma espiritualidade artificial, onde as pessoas possam ser autênticas. E como todo culto que se preze, você vai encontrar neste espaço cultico louvor a Deus, oração, reflexão em cima dos ensinamentos de Jesus. Uma coisa eu posso lhe garantir: você vai sair dele melhor do que houver entrado. Mas antes de começar orando, como sempre fazemos, eu gostaria de pedir o seu apoio na divulgação do culto. E é tão simples, gente. Basta um toque aí na telinha da transmissão, bem no rodapé, nesse aviãozinho, e vai aparecer para você os seus contatos. Daí é só chamar geral. Todos são bem-vindos, independentemente da fé que professem, independentemente de qualquer fator, da orientação sexual, todos são bem-vindos. Então, vamos orar? Paizinho, nós te damos graças por mais uma vez nos permitir estar aqui. É bom demais começar a semana desta maneira, te louvando, ouvindo a tua voz, sempre nos trazendo uma palavra de ânimo, de conforto, de encorajamento. Obrigado, Senhor, por não nos haver deixado órfãos, como o Senhor mesmo prometeu, que nos enviaria o teu Espírito, para que este nos conduzisse a toda a verdade. E apesar de sermos tão teimosos, tão cabeça dura, o Senhor não desistiu de nós. Sua teimosia em nos amar é muito maior do que a nossa teimosia ao persistir nos nossos erros. Por isso te agradecemos e pedimos que nesta noite, mais uma vez, tua presença ela seja notória entre nós, ela seja perceptível, e que ao término do culto que agora prestamos a ti, possamos sair seres humanos um pouco mais parecidos com aquele que é a nossa referência maior, o teu Filho, Jesus Cristo. Nós oramos em seu nome. Amém e amém. Vamos louvar a Deus. Tem uma canção cuja letra eu compus há não muito tempo atrás, acredito que há uns 7, 8 anos talvez, mas que diz que Cristo seja tudo em nós. Esta canção, na verdade, é uma oração, e eu gostaria que você, caso não soubesse, prestasse bastante atenção na letra, e caso ao longo da canção você conseguisse decorar pelo menos o refrão, você nos acompanhasse, tá bom? Diz assim, olha: que ao me levantar, ao amanhecer, vá à minha frente, seja o meu prazer, e ao acordar, que os olhos meus possam ver o mundo
através dos seus. E enquanto espero que meu coração venha a ser sincero em tudo o que sente, e quando ouvir minha intuição, eu quero sentir que está presente, que está presente, acima e abaixo, por todos os lados, por dentro e por fora. Cristo seja tudo, acima e abaixo, por todos os lados, no eterno agora. Cristo seja tudo em mim. Oh, 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 oh. Cristo seja tudo em mim. Oh, 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 oh. Cristo seja tudo em mim. Que ao caminhar seja a sua mão que me aponte o norte, me dê direção, e ao descansar seja o seu sopro o que renove minha inspiração, minha inspiração, acima e abaixo, por todos os lados, por dentro e por fora. Cristo seja tudo, acima e abaixo, por todos os lados, no eterno agora. Cristo seja tudo em mim. Vem comigo. Oh, 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 oh. Cristo seja tudo em mim. Oh, 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 oh. Cristo seja tudo em mim. Que o seu amor não caiba em mim, seja o bastante, seja o bastante para transbordar para além de mim, a cada instante, a cada instante. Que o seu amor não caiba em mim, seja o bastante, seja o bastante para transbordar para além de mim, a cada instante, a cada instante. Que o seu amor não caiba em mim, seja o bastante, seja o bastante para transbordar para além de mim, a cada instante, a cada instante, acima e abaixo, por todos os lados, por dentro e por fora. Cristo seja tudo, acima e abaixo, por todos os lados, no eterno agora.
Cristo seja tudo em mim. Oh, 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 oh. Cristo seja tudo em mim. Oh, 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 oh. Cristo seja tudo em mim. Que esta seja, Senhor, a nossa sincera oração. E que na medida em que reconhecermos a Ti no outro, no nosso próximo, no semelhante e no diferente, o mundo possa reconhecê-lo em nós. Este é o pedido que te faz a nossa alma, em nome de Jesus. Gente querida, eu vou desativar um pouco os comentários para a gente poder focar na reflexão que traremos em torno de uma palavra de Jesus. Esta palavra tem queimado no meu coração já há alguns dias. Ao longo de quase 37 anos de ministério, que é o que eu vou completar dia 26 de maio deste ano. 37, gente? 37. Eu comecei dia 26 de maio de 1987. Então, 37 anos. Ao longo desse tempo, provavelmente, eu preguei em cima desta palavra muitas vezes. É possível que centenas de vezes. Esses dias eu estava pensando em quantos sermões eu preguei ao longo desses anos. Eu já perdi a conta, mas provavelmente mais de 5.000 sermões. Houve uma época no meu ministério que eu pregava 15 vezes por semana. Isso por muitos anos. Hoje eu não prego, obviamente, né, com a mesma frequência. O meu púlpito hoje tem sido as redes sociais. Mas a palavra que eu quero trazer hoje para vocês, ela se encontra no Evangelho de Jesus segundo São João. Eu espero que não esteja havendo interferência aqui próximo de mim. Está tendo uma festa, os vizinhos estão alegres, celebrando, talvez aniversário, talvez algum outro motivo, mas ao som de um bom pagode. E eu espero que não esteja tendo interferência aqui no som. Então, João, Evangelho de Jesus segundo São João, capítulo 15. João, capítulo 15, a partir do primeiro verso. Jesus diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Repare, Jesus ele sempre recorria a figuras de linguagem, parábolas, como as que encontramos nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e metáforas, como as que encontramos no Evangelho de João. Ele estava falando com camponeses, com pescadores, e não adiantava querer usar palavras rebuscadas para impressionar. Jesus nunca teve a intenção de impressionar ninguém. Jesus queria se fazer entendido. E aqui, nesta passagem, ele recorre à figura de uma videira, que era uma cultura muito comum naquela região. Ainda é hoje, na região ali do Mediterrâneo. Ele se compara a uma videira. E Deus, o Pai, ao agricultor, aquele que cultiva esta videira.
E ele vai dizer nos versos seguintes: todo ramo em mim que não dá fruto, ele corta. Porque era isso que os agricultores faziam. Quando um ramo não estava frutificando, aquele ramo era cortado, para que em seu lugar brotasse outro ramo, e este produzisse. E todo ramo que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Então veja, não há como escapar da tesoura deste agricultor. Se o ramo não dá fruto, ele é cortado, porque ele está ocupando o lugar naquela videira inutilmente. Mas se ele dá fruto, ele é podado. Porque o agricultor sabe o potencial que cada ramo tem. E o propósito do agricultor é que cada ramo produza o máximo que puder. É desejo de Deus, nosso Criador, que vivamos de maneira frutífera. Que tenhamos uma vida produtiva. O que significa isso? Você nunca vai ver uma árvore se alimentando dos frutos que produz. Uma mangueira não se alimenta da manga. Uma macieira não se alimenta da maçã. As árvores produzem para que outros se alimentem. E o tipo de espiritualidade que o Cristo nos propõe nos evangelhos é uma espiritualidade voltada para o outro. Não é autocentrada. Não é visando autopromoção. Não é visando exclusivamente o nosso próprio bem. É visando o bem do nosso semelhante. A que serve a nossa existência? Qual o propósito da nossa vida? O que estamos fazendo aqui? Quantos têm sido beneficiados através daquilo que produzimos? Quantas vidas têm sido tocadas pela nossa existência? Na vida de quem nós temos nos tornado um motivo de louvor? Quantas vezes alguém se dirigiu a Deus em oração, agradecendo pela nossa existência? Eu não quero jamais ser motivo de queixa. Eu sei que isso é quase impossível, a gente não consegue agradar a todos, a gente não consegue atender às expectativas de todos, então sempre haverá quem se queixe. Mas eu espero que haja muito mais gente se dirigindo a Deus em gratidão pela minha vida, do que gente se dirigindo a Deus queixosa da minha vida, dizendo: a que serve a existência do Hermes? A vida do Hermes é um estorvo. Preste bastante atenção, porque aos poucos você vai entendendo onde é que eu quero chegar. Verso 3. Quanto a vós, Jesus diz aos discípulos, já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Então a tesoura usada pelo agricultor, tanto para cortar quanto para podar, é a palavra. É a palavra de Deus. É a palavra do Cristo. Se há em nós algo impedindo o fluxo natural da seiva, é sinal de que nós precisamos desta poda. Não é agradável ser podado. Nós não queremos ser podados. Porque a poda produz desconforto. Por vezes machuca. Às vezes acontece de um ramo da videira apresentar pequenos nós. Esses pequenos nós é que vão impedir que a seiva passe. O que faz com que o ramo produza? Nós vamos ver isso já já. Mas me antecipando um pouco aquilo que Jesus vai dizer no restante da passagem,
nós dependemos da seiva que vem do tronco da árvore. É esta seiva é que vai permitir que produzamos, que frutifiquemos. Mas quantas vezes esses nós impedem o fluir da seiva? Uma mágoa que guardemos no coração contra alguém que nos magoou, que nos causou algum prejuízo. Aí quando temos a chance de fazer o bem a esta pessoa, nós não o fazemos porque estamos magoados. Aquela mágoa é um nó. Nós deixamos de produzir um fruto. O fruto, de acordo com o apóstolo São Paulo em Gálatas, no capítulo 5, ele se divide em vários gomos. É como uma tangerina, o fruto do Espírito, quer dizer, é o resultado da presença do Espírito de Cristo em nós. Aí ele vai falar de benignidade, ele vai elencar vários gomos deste fruto, ele vai falar de alegria, ele vai falar de paz, tudo isso é fruto do Espírito, e que confere um senso de propósito à nossa vida. Veja o que vai dizer no verso 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Jesus está aqui falando com os discípulos. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir fruto se não permanecerdes em mim. Quer dizer, o que Cristo nos oferece não é um relacionamento efêmero, é algo que deve ser permanente, é algo perene, é dar fruto constantemente, fruto de justiça, de paz. E isso, gente, não é resultante de um esforço hercúleo, sobre-humano. Você nunca viu uma árvore se contorcer para produzir fruto. Imagine você acordar pela madrugada, sabe aquela mangueira que tem lá no seu quintal? Imagine de madrugada você ser acordado com o ruído dos gemidos desta mangueira. Aí você abre a janela do quarto e dá de cara com ela, se esforçando, se espremendo para conseguir produzir a manga. Isso não vai acontecer, porque acontece naturalmente. Assim acontece quando nós, os ramos, permanecemos no tronco que é Cristo. A coisa flui. Eu não preciso de um esforço sobre-humano para perdoar meu inimigo, porque isso faz parte da seiva, da essência desta videira verdadeira, da qual eu e você somos ramos. Então o perdão vem e flui. Gente, é fantástico. Não há nem porquê a gente se vangloriar, porque a gente sabe que aquilo não vem de nós mesmos, vem do tronco, vem de Cristo. O amar ao inimigo não vem de nós mesmos. Se depender da nossa natureza rancorosa, nós queremos o mal do nosso inimigo, mas por estarmos na videira, nós desejamos o seu bem. É ou não é fantástico? É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que Cristo em nós é o motivo da glória. Não há glória sem que Cristo esteja vivendo em nós. Veja o que ele vai dizer mais. Vamos nos aprofundar um pouco. Eu sou a videira, verso 5, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Repare o sinergismo. Se alguém permanece em mim e eu nele. É uma relação sinérgica. Isso me remete àquela passagem em Apocalipse, onde Jesus diz a uma das igrejas: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo.
Percebe o sinergismo? É uma parceria. É Cristo em nós, nós em Cristo. É nós vivendo neste mundo a vida que só Cristo seria capaz de viver. E diz mais: sem mim, nada podeis fazer. Jesus está chamando os discípulos à consciência de que eles não são autossuficientes. Sem mim, nada podeis fazer. Lembre-se, quem está dizendo isto é Deus que se fez homem. É Deus que se humanizou. E que diz, juntos, eu em vocês, vocês em mim, vocês vão produzir muitos frutos. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora como ramo e secará. Experimente arrancar o ramo de uma árvore. Inicialmente parece que ela segue sendo a mesma coisa. Ela não seca de imediato. Ela continua ali com as folhas verdinhas. Mas volte daqui a uma semana e confira o estado em que ela vai se encontrar. Porque ela foi removida do tronco. Ela não tem vida em si mesma. Assim somos nós, queridos. Nós precisamos estar nesta relação sinérgica de comunhão com Deus através de Jesus Cristo. Senão a gente seca. A gente vai se deteriorando. Eu sei que muitos estão vacinados contra a igreja, não querem nem ouvir falar, não querem colocar nunca mais os seus pés numa igreja, mas a nossa relação com Deus independe de uma congregação física. O que nós estamos fazendo aqui agora? Nós estamos congregados, porque nós somos todos ramos desta videira verdadeira. E diz mais: tais ramos são apanhados, lançados no fogo e se queimam. O que Jesus está trazendo à mente dos seus ouvintes, dos seus discípulos? Para que serve um ramo quando removido da árvore? Para virar lenha, porque ele não vai produzir por si mesmo, ele vai ser queimado. Isto é, a vida perde o sentido, perde o propósito. A vida se torna descartável. Viver para si, exclusivamente para si, é simplesmente descartar a própria existência, porque é escolher uma vida infrutífera. Quando nós vivemos para Deus, nós vivemos para o bem de todos, inclusive dos nossos desafetos. Se tivermos a oportunidade de socorrer a um desafeto, nós o socorreremos, porque era isso que Jesus faria se estivesse em nosso lugar. Ele não está aqui em carne e osso, mas nós somos os ramos, nós somos a extensão de Jesus neste mundo. E não há por que nos vangloriar, porque isso não vem de nós. Cristo em nós é a esperança da glória. E não há glória maior do que viver para o bem do outro. Agora, o que é permanecer em Cristo? No verso 7 ele diz: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Hoje em dia ninguém mais usa cheque, né, gente? Estamos na era do Pix. Mas os dinossauros como eu, né, quem vem lá do Paleolítico sabe o quanto a gente usava cheques antigamente, fazia lá cheques predatados, lembra disso? Você teria coragem de passar um cheque em branco para alguém, com a sua assinatura, e dizer: eu confio em você, preencha aí com quanto você precisa?
Só um louco faria uma coisa dessa, não é não? Imagine um milionário chegando para você e dizendo, tá aqui um cheque assinado, preencha aí com o que você precisar. Ele teria que confiar demais em você. Pois então, Jesus aqui nos passa um cheque em branco. Ele diz, o que pedirdes, em meu nome vos será feito. Mas há aqui uma condição. Qual é a condição? Se eu permanecer em vocês, vocês permanecerem em mim, se as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês vão pedir qualquer coisa e o Pai vai conceder. Por quê? Porque eu sei que neste caso a tua vontade vai refletir a minha. Eu sei que os teus pedidos não serão egoístas. Você não vai estar pensando só em seu bem. Tem uma passagem onde Tiago diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastardes em vossos próprios deleites. O que é pedir mal? É pedir pensando só em si. Agora, quando eu peço, pensando no bem que aquilo vai gerar na vida de tantos outros, Deus tem prazer em me atender. Deus não nos escolheu para sermos abençoados, Deus nos chamou para sermos bênção, para sermos não receptáculos, mas canais. Então, se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Aí vem o apóstolo São Paulo, diz que Deus opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar. Então, se o meu querer está alinhado com o querer de Deus, não há por que Deus me negar nada. Nisto é glorificado meu Pai. Esse Jesus é maravilhoso, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Deus tem tanto interesse em nos abençoar, mais do que nós possamos ter em ser abençoados, porque Ele sabe que tudo o que Ele fizer por nós, Ele estará fazendo por muitos, e não exclusivamente por nós. Como o Pai me amou, eu também vos amei. Gente, o que é isso? Eu sou tão amado por Deus quanto Jesus? Isso não é fantástico? Jesus não está blefando. Ele está sendo sincero. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Então, permanecer em Cristo, primeiro, é permanecer na sua palavra, no que Ele ensinou. Segundo, é permanecer no seu amor. Se guardardes os meus mandamentos, ou os meus ensinamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Como é que eu vou dizer que amo a Deus e não estou nem aí para o que Ele diz? Não me importo com o que Ele ensina. Eu simplesmente me convenço de que é impossível atender a ou alcançar um patamar tão alto. Eu digo, não, isso não é para mim, isso é para Jesus. Mas qual é a desculpa que eu tenho a partir do momento que eu tenho a consciência de que Cristo vive em mim, me habilitando a fazer o que Ele pede que eu faça? Ele jamais me pediria algo se eu não fosse capaz de atender. Essa capacidade não vem de mim mesmo. São Paulo vai dizer, não que sejamos capazes em nós mesmos de pensarmos qualquer coisa como se viesse de nós. Não somos. Essa capacidade vem daquele que nos habita. É Deus em nós. Tenho-vos dito isto, para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. Jesus está falando de amor, Jesus está falando de se manter fiel
aos seus ensinamentos, Jesus está falando de alegria, o resultado disso, o final da equação é alegria. Por isso São Paulo vai dizer que o reino de Deus não é comida nem bebida, não é uma preocupação dietética como muitos judeus convertidos ao cristianismo tinham. Paulo vai dizer, o reino de Deus é alegria, justiça, paz e alegria. Justiça que gera paz e que gera alegria. E uma alegria completa, não é uma alegria meia boca. Não é uma alegria com prazo de validade, é uma alegria completa. É uma alegria que o mundo desconhece. Não é uma alegria fruto do entretenimento. É bom se entreter, é bom se divertir com os amigos. Nada disso é condenável, mas a alegria oferecida pelo Cristo é aquela alegria advinda do senso de propósito, de estar se cumprindo o propósito da sua existência. Isso confere sentido. Isso confere alegria. Agora, qual é o mandamento de Jesus? Ele vai dizer no verso 12, o meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Primeiro ele diz que o Pai, da maneira como o Pai o amou, era exatamente a maneira como ele amava a seus discípulos. Isso já coloca a coisa, lá em cima. Agora ele diz que nós devemos amar uns aos outros como ele nos amou. E ele nos amou da maneira como o Pai o amou. Repare que na antiga aliança, nos mandamentos entregues por Moisés, dizia que deveríamos amar ao outro como a si mesmo. Esta era a referência. O amor próprio era a referência do amor que se deveria ter ao outro. Jesus eleva substancialmente o patamar. Em vez de dizer que devemos amar ao outro como a si mesmo, ele diz, vocês devem amar uns aos outros como Deus os amou, ou como eu vos amei. E que amor é este que desbanca o amor próprio? É muito maior do que o amor próprio. Ele vai dizer, verso 13, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida pelos seus amigos. Não tem amor maior que este. Se a referência do meu amor ao próximo seguir sendo o meu amor próprio, eu nunca serei capaz de entregar minha vida por ninguém, porque em primeiro lugar estou eu, não o outro. Primeiro eu. Jesus diz, não, primeiro o reino de Deus e a sua justiça. É isso que se chama altruísmo. É um amor que transcende nossos próprios interesses, que nos faz viver e até morrer por uma causa maior, o bem comum. O que Jesus chama de reino de Deus e sua justiça nada mais é do que o bem de todos. O reino de Deus não tem a ver com exercer domínio. O reino de Deus tem a ver com cuidado. Será que estaríamos dispostos a viver este mandamento? Será que estaríamos dispostos a violar nossos próprios interesses para um bem maior? Eu postei hoje um vídeo que eu estava um tanto quanto relutante em postar, porque eu não quero magoar o coração, principalmente de pessoas mais simples. Mas era um vídeo em que pareciam duas mulheres
numa estrada escura, deserta, caminhando de joelhos. Isso me remeteu a uma cena que eu assisti muitos anos atrás. Eu tinha meus 16 anos e eu tinha o hábito de ir para o monte orar, coisa que é muito comum entre os cristãos pentecostais. Pelo fato de Jesus ter orado no monte, Moisés ter recebido as tábuas da lei no monte, então no meio pentecostal surgiu essa cultura de achar que num lugar mais alto Deus se faria presente de maneira especial. E além de ser um lugar mais alto, acredita-se que quanto maior o sacrifício para se chegar à presença de Deus, maior seria a bênção, a recompensa. Pois eu tinha esse hábito. Eu ia para o monte, toda sexta-feira. Madrugava de sexta para sábado, orando. A oração nunca é demais, gente. Eu fui ao monte muitas vezes com a minha mãe, inclusive. Eu ainda criança. Ela ia por volta das 5 da manhã, a gente via amanhecer. Orar nunca é demais, não importa onde. O que me angustia é ver que acrescentado a este costume existe a ideia do sacrifício. E eu lembro uma vez que eu estava subindo um monte na zona oeste do Rio de Janeiro. Mais ou menos 120 pessoas estavam subindo aquele monte. Eu era garoto, 15, 16 anos. Muitas senhoras de idade, senhores, jovens, enfim, era bem heterogêneo. E o pastor parou e disse: gente, Deus acaba de falar comigo que é para nós terminarmos esta caminhada de joelhos. Eu disse: não é possível. Porque quanto maior o sacrifício que se faz, maior a bênção que Deus tem para nós. E eu disse: não, eu não vou fazer isso. E todo mundo se ajoelhou e continuou subindo o monte de joelhos. Ele chega para mim e diz: você não vai subir o monte de joelhos? Eu disse: não, pastor, desculpa. Mas eu aprendi que isso é sacrifício de tolo. E olha que eu não tinha a mente que eu tenho hoje, hein? E eu disse a ele: Jesus disse, misericórdia eu quero, não sacrifício. Foi Jesus quem disse. Aí, como eu fui recriminado, como rebelde, por não me sujeitar àquilo, ficou um clima muito chato. E eu disse: vamos fazer o seguinte, pastor, eu vou na frente com a lanterna, abrindo caminho para facilitar para os irmãos. Aí fui para frente, com o coração amargurado vendo aquela cena. Quando chegou lá, no topo, lá onde a gente reservava para orar, eu apontei a lanterna para o joelho dos irmãos, para o joelho das irmãzinhas idosas, e eles estavam machucados, sangrando. Eu disse: não é isso que Deus quer. Não é o tipo de espiritualidade que Deus espera de nós. Gente, Deus não nos pede mais do que o razoável. Deus não nos pede nada treslocado, sabe? Veja, eu não quero recriminar ninguém, eu não quero julgar a sinceridade. Eu não duvido da sinceridade dessas senhoras, caminhando ajoelhadas naquela estrada deserta. Eu não duvido que haja sinceridade no coração delas. Mas não é só sinceridade, é ingenuidade. E há quem se locuplete desta ingenuidade. O sacrifício que Deus pede de nós, está lá em Hebreus, é que façamos o bem a todos, é que repartamos o nosso pão. É isso. Deus não está pedindo mais nada. Deus não quer nenhum sacrifício. Foi Jesus quem disse: misericórdia quero e não sacrifício. As pessoas pensam que vão agradar a Deus se privando de comida por um longo tempo. Eu vou passar 3 dias sem comer e aí Deus vai me abençoar. Gente, Deus não é sádico. Deus não tem prazer nisso. Não é o seu sofrimento que vai sensibilizar a divindade.
Agora, se tem uma coisa que toca o coração de Deus, é nos ver cultivando uma espiritualidade voltada para o outro. Deus escolheu ser achado no outro. Não há como buscar a Deus e encontrá-lo senão no outro. Deus não está pedindo sacrifícios. Deus não está pedindo que você pegue os seus bens e doe para uma igreja. Deus não tem interesse nisso. Deus não está pedindo que você abra mão da sua orientação sexual. Isso não é negar-se a si mesmo. Negar a si mesmo é negar a sua presunção. É negar ser o centro do universo. Isso é negar a si mesmo. É deixar de viver uma vida egocêntrica. Isso é negar a si mesmo. Quando Jesus disse, se alguém quiser ser meu discípulo, negue a si mesmo, ele está dizendo exatamente isso. Negue a presunção de ser o centro gravitacional do universo. Enxergue quem está diante de você. Coloque no seu coração o propósito de ser um canal de provisão de Deus para o seu semelhante. Isso sim toca o coração de Deus, porque isso tem a ver com o propósito da sua existência. É isso que vai fazer com que você olhe para si e diga, minha vida faz sentido. Outros estão sendo abençoados através da minha existência. Louvores estão chegando ao trono de Deus por minha causa, por aquilo que minha vida representa. Vamos orar? Topa orar comigo? Vamos pedir a Deus que esta palavra gere vida dentro de nós, transforme a nossa maneira de ser. Então oremos. Pai, em nome de Jesus, eu te suplico que esta palavra, ela complete a nossa alegria. Que esta palavra, Senhor, gere em nós a resiliência necessária e a coragem para enfrentar as demandas que a vida nos impõe. Que esta palavra reproduza Cristo em nós no mundo. Nós admitimos, Senhor, quão fracos somos. Nós admitimos que não somos capazes em nós mesmos de vivermos este tipo de vida. Mas a nossa capacidade, ela vem de Ti. Ajude-nos a perdoar como Jesus perdoava. A repartir nosso pão como Jesus nos ensinou a fazer. Que em vez de dizer o meu pão, digamos o pão nosso de cada dia nos dai hoje, porque o pão é nosso, porque o Pai a quem nos dirigimos também é nosso. Não é só meu, não é só do cristão, não é só do evangélico, é Pai do católico, do umbandista, do candomblecista, do budista, é Pai de todos os seres. Que possamos nos compadecer, inclusive daqueles que não pertencem à nossa espécie. Doeu, Senhor, em nosso coração ver o que aconteceu aquele cãozinho Joca, que teve sua vida ceifada dentro de um avião. Que possamos olhar estes seres e entender que eles são criados por Ti com o mesmo amor com que Tu nos criaste. Que o Teu amor em nós possa alcançar a muitos, Senhor. Este é o pedido mais sensível que Te fazemos. Que sejamos ramos desta videira, extensão do corpo de Cristo no mundo, para a glória de Deus, o nosso Pai. Amém e amém. Gente querida, eu quero, antes de encerrar o nosso culto, com aquela bênção apostólica, que geralmente se dá no término de cada culto, eu quero aqui deixar um apelo. Você me vê sorrindo, alegre, porque a minha alegria está em Cristo.
Mas essa semana eu tive uma grande tristeza. E eu não posso privá-los disso. Essa semana nós não conseguimos o necessário para as cestas básicas do projeto. Esta semana nós não conseguimos o necessário para o projeto em Moçambique, que agora... Você lembra, eu sempre relatei aqui que esse projeto atendia 62 meninas. Na última semana, eu recebi a informação que o projeto agora acolheu mais 40 meninas. E que ao todo está acolhendo 102 meninas. E nós não tivemos condição de repassar os recursos, porque não tinha. Essa semana nós não repassamos os recursos para o projeto Gramachinhos, que atende a 300 crianças do lixão de Jardim Gramacho, porque não tínhamos. Eu fiquei muito triste. Muito triste. Graças a Deus, uma parte das famílias que recebem as cestas básicas, uma parte, uma fração recebeu. Mas muitas famílias não receberam. Eu sei que além da plataforma estar dificultando, cada vez que eu faço um apelo pelas cestas básicas, o alcance do post é restringido pela plataforma. Isso tem causado muito problema para nós. As pessoas não têm acesso. É só você... Entra no meu perfil e verifique o número de curtidas de cada post meu. E verifique o número de curtidas naquele post em que eu peço ajuda para o projeto social. É assim... Num post eu tenho milhares de curtidas, no outro post eu tenho 15 curtidas. Isso não é possível. É a plataforma que está coibindo, impedindo que essas postagens alcancem todos os meus seguidores. E com isso, se as pessoas não veem, elas não contribuem. Se não contribuem, o projeto para, porque a gente não recebe verba governamental. A gente não tem de onde tirar. Nós só contamos com vocês. Eu disse que nós adiaríamos a entrega da maioria das cestas, o repasse do recurso para Moçambique, para o lixão do Jardim Gramacho, nós deixaríamos para a próxima semana, porque não tínhamos. E eu estou na esperança de que, nesses próximos dias, Deus envie esses recursos. Por quais canais? Eu não vou bater na porta de nenhum político. Não vou. Eu estou contando com você. Com aquilo que Deus puser no teu coração. Então, se você quer socorrer o nosso ministério, socorra-o hoje. Com a oferta que você puder. Não estou te pedindo para fazer nada fora do comum. Aquilo que está ao seu alcance. Não tire da boca dos seus filhos. Não deixe de pagar suas contas. Faça aquilo que Deus está tocando no seu coração e que está ao seu alcance fazê-lo. Uma cesta básica sai por volta de R$150. Se você pode ajudar com uma cesta básica, ajude. Se pode ajudar com duas, ajude com duas. Se pode ajudar com meia ou com a terça parte, o que você puder. Se cada um ajudar com um pouco, a gente vai conseguir. A gente vai atender todas as famílias. A gente vai repassar os recursos para Moçambique. Vai repassar os recursos para o lixão de Jardim Gramacho. Mas como é que a gente vai repassar o que não chegou? Desde janeiro que eu tenho recorrido mensalmente a empréstimos bancários para cobrir. E chega uma hora que fica insustentável. Que não dá mais, não tem nem crédito bancário que cubra. Então você pode nos ajudar? O nosso Pix é o 21 99797 8135.
Vou repetir. É o Pix 21 99797 8135. É um celular. O que você fizer agora será motivo de louvor a Deus pela sua vida. Se você está fora do país e quer ajudar, você pode fazê-lo pelo PayPal, de qualquer parte do mundo. Um PayPal, que é o e-mail hermescfernandes@hotmail.com. hermescfernandes@hotmail.com. Se você quiser, você também pode ajudar comprando os selos aqui do Instagram, ou enviando presentes. Se eu não me engano, tem esse recurso. Eu até habilitei essa semana o dos presentes. Tipo, tem na rede vizinha. Se você puder, clique aí, envie um presente, envie um selo, de qualquer parte do mundo. O único problema é que vai demorar um pouco até que a plataforma nos repasse. Já o que você enviar por Pix vai chegar imediatamente, e nós precisamos do quanto antes. Mas se você, além do Pix, quiser também enviar um selo, ou enviar só o selo, o que você puder, eu deixo aqui o meu apelo. Tá bom? Gente querida, além disso, vou fazer o seguinte, eu vou deixar o restante para ser anunciado amanhã. Amanhã, às 21h, eu tenho aquela live de segunda-feira, sempre comentando um assunto do momento, à luz do bom senso e do evangelho. E eu conto com a sua audiência, tá bom? Gente, nós vamos terminando por aqui. Domingo que vem, 19 horas, a gente tem mais Ninho da Fênix. Se você quer participar do grupo Ninho da Fênix, que é uma congregação virtual, envie o seu pedido para o meu WhatsApp, 21 99797 8135. Eu quero participar do Ninho da Fênix. Aí lá você interage com a gente, eu quero estar mais presente. Quero, inclusive, agradecer aqui sugestões que eu recebi essa semana, me pedindo, inclusive, para estar mais presente no Ninho da Fênix. Com todo o corre-corre, vocês sabem, eu sou psicólogo, eu atendo, começo atendendo cedo, vou atendendo até tarde da noite. E não é fácil conseguir tempo para tudo, para as redes sociais, para o atendimento psicológico, enfim. Mas eu quero estar mais presente com vocês. Então participe do Ninho da Fênix. 21 99797 8135. Gente querida, obrigado de coração. Eu quero agora desejar que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com todos, desde agora e para sempre, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Amo vocês. Deus os abençoe. Não deixe de curtir depois que a gente publicar, tá bom? Curte, deixa lá o seu oi, para que a plataforma possa entregar esse conteúdo para o máximo de pessoas. Uma semana abençoada a todos. Tchau, tchau, pessoal.